A chegada bombástica de Pedro. Saudações, torcida alvinegra. Hoje é dia de festa, de alegria e de muitas emoções. O clima no Newton Santos está eletricamente carregado, e a explosão de felicidade da torcida não poderia ser mais intensa. Se você não sabe, uma grande bomba acaba de estourar nas arquibancadas do futebol brasileiro. Pedro, o artilheiro do Flamengo, está de malas prontas para vestir a gloriosa camisa do Botafogo. Prepare-se, porque o coração dos botafoguenses vai disparar. Imagine a cena, a notícia começa a circular nos bastidores, e a cada mensagem compartilhada nos grupos de WhatsApp, a expectativa aumenta. É um turbilhão de emoções, uma mistura de esperança, encantamento e, claro, um toque de incredulidade. Como assim, Pedro, um dos principais jogadores do rival, vai jogar no nosso glorioso? A cabeça dos torcedores gira, e a festa já começa a ser preparada nas arquibancadas. Afinal, quem não gostaria de ver um atacante que já balançou as redes 11 vezes em uma única temporada, agora defendendo as cores alvinegras? Mas o que motivou essa transferência bombástica? Pedro, que sempre foi um ídolo na Gávea, viu sua situação se complicar no Flamengo. Com a chegada de novos reforços e a concorrência acirrada no ataque, o artilheiro decidiu que era hora de buscar novos desafios. E assim, o destino o trouxe para o Botafogo, onde a torcida já sonha com os gols que ele pode trazer para o nosso glorioso. O que mais chama a atenção nessa transferência é a repercussão imediata. A torcida do Botafogo, que já é vibrante e apaixonada, agora se vê diante de uma oportunidade única de celebrar a chegada de um jogador que pode mudar a história do clube. A rivalidade com o Flamengo, que sempre foi um ponto forte no coração dos torcedores, ganha uma nova dimensão. É como se um super-herói tivesse mudado de lado, e agora todos estão ansiosos para ver como será a nova fase de Pedro sob as luzes do Newton Santos. E não para por aí. A chegada de Pedro traz consigo uma onda de otimismo para o elenco e, claro, para a comissão técnica. Luiz Castro, o comandante alvinegro, terá em suas mãos uma oportunidade de ouro para moldar ainda mais o estilo de jogo do Botafogo. Com um atacante de qualidade indiscutível, as possibilidades táticas se ampliam. O que esperar desse novo casamento entre Pedro e o Botafogo? Será que vamos ver um time mais ofensivo, mais veloz, acima de tudo, mais vitorioso? Neste roteiro, vamos explorar diferentes ângulos dessa transferência bombástica. Vamos mergulhar no impacto que Pedro pode ter na dinâmica do time, analisar os efeitos financeiros dessa transação e comparar essa contratação com outras movimentações históricas do Botafogo. E, claro, não podemos deixar de lado a reação da fiel torcida alvinegra, que sempre esteve ao lado do clube, seja na vitória ou na derrota. Prepare-se para uma jornada emocionante que vai deixar você grudado na tela. E para começar essa viagem, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe essa emoção com todos os seus amigos alvinegros. Afinal, é hora de mostrarmos a força da nossa torcida. Vamos juntos celebrar essa nova era do Botafogo. Ângulo tático. A revolução no esquema de jogo contempla o cenário. A chegada de Pedro não é apenas uma mudança de jogadores, é uma verdadeira revolução tática para o Botafogo. Luiz Castro, o estrategista por trás do time, agora tem em suas mãos uma peça-chave que pode transformar radicalmente a forma como a equipe se comporta em campo. A pergunta que fica é: como Pedro vai se encaixar nesse quebra-cabeça alvinegro? A empolgação da torcida é palpável, e essa energia vibrante pode ser o combustível que impulsiona o time para novas conquistas. Pedro, conhecido por sua habilidade em finalizar, se destaca também pela sua capacidade de criar jogadas e associar-se com os colegas de equipe. Imagine um ataque alvinegro composto por Pedro, com sua presença física e agilidade, se juntando a outros talentos do elenco, como Tiquinho Soares. Essa combinação pode ser explosiva. O Botafogo pode optar por um esquema mais ofensivo, apostando em um 4-3-3 ou um 4-2-3-1, permitindo que Pedro atue como um ponta ou até mesmo como centroavante, dependendo da estratégia do jogo. O que podemos esperar desse novo estilo? Um time que pressiona mais a saída de bola do adversário, uma maior ocupação dos espaços no campo e, principalmente, um fluxo de jogo mais dinâmico.
A presença de Pedro pode permitir que os laterais subam mais ao ataque, criando uma sobrecarga pelo flanco e gerando mais oportunidades de gol. Assim, Luiz Castro poderá explorar o potencial ofensivo do elenco de maneira mais intensa, atraindo a torcida para uma atmosfera de jogo envolvente e emocionante. Mas não é só isso. A chegada de um jogador como Pedro pode ter um efeito psicológico positivo no grupo. A confiança do elenco tende a aumentar, sabendo que possuem um atleta de qualidade reconhecida ao seu lado, capaz de decidir jogos. E você, torcedor, sente isso na pele? A empolgação já é palpável. É como se o clima na arquibancada mudasse, trazendo uma nova energia que pode ser decisiva para os resultados. Uma questão que não pode ser ignorada é como a defesa adversária vai se preparar para lidar com um ataque tão potente. A concorrência vai ser intensa, e os adversários vão ter que repensar suas estratégias ao enfrentar um Botafogo que não apenas promete ser mais ofensivo, mas que também pode ser mais imprevisível. A surpresa é uma arma poderosa no futebol, e com Pedro, essa imprevisibilidade aumenta exponencialmente. Por fim, a torcida precisa se perguntar: como será a estreia de Pedro com a camisa do Botafogo? Que emoções estarão à flor da pele? A expectativa é que o Nilton Santos se transforme em um verdadeiro caldeirão, com gritos de apoio ecoando por todo o estádio. E você, fiel alvinegro, como imagina esse momento? Já consegue visualizar a cena? Comente na nossa seção abaixo. Vamos fazer essa conversa acontecer. Ângulo de mercado, o impacto financeiro da transação. Vamos falar sobre o impacto financeiro dessa chegada bombástica. A contratação de Pedro não é apenas uma questão de reforço técnico, mas uma verdadeira revolução no mercado alvinegro. O que significa ter um jogador desse calibre no Botafogo? Como essa movimentação pode transformar o futuro do clube em termos de contratações e investimentos? Primeiramente, a presença de Pedro no elenco não só eleva o nível técnico do time, mas também traz uma explosão de visibilidade. Imagine a quantidade de novos patrocinadores que podem aparecer, atraídos pela força de um nome como Pedro. A torcida alvinegra já pode sentir isso na pele. A venda de camisas e produtos oficiais deve disparar. E quem diria que até os torcedores rubro-negros poderiam repensar suas escolhas? Com a estrela solitária brilhando mais forte, o Botafogo se torna um verdadeiro imã de novos fãs. Além disso, essa contratação pode marcar o início de uma nova era no Botafogo, com um investimento mais ousado e estratégico. A gestão de John Textor já demonstrou que está disposta a trazer talentos que elevem o nível da equipe. E com Pedro, essa intenção fica ainda mais clara. A expectativa é que essa movimentação no mercado seja apenas o primeiro passo de um projeto audacioso, que busca não só a permanência na elite, mas a conquista de títulos. É hora de sonhar alto, torcedor! Vamos lembrar de outras transferências marcantes na história do Botafogo. Quem não se lembra da chegada de jogadores como Túlio Maravilha ou Loco Abreu? Essas contratações não apenas mudaram o patamar do time, mas também impactaram diretamente as finanças do clube. A presença de ídolos atrai mais torcedores, gera mais receitas e, consequentemente, mais investimentos. Pedro pode ser o novo ícone dessa história, e a torcida já sente esse clima de mudança no ar. Outro aspecto importante é a valorização dos jovens talentos que já estão no clube. Com um jogador experiente como Pedro ao lado, as promessas alvinegras ganham um mentor de peso. Isso não só aumenta a confiança dos garotos, mas também pode resultar em um time mais coeso e forte, capaz de competir em alto nível nas competições nacionais e internacionais. A base do Botafogo, que já tem mostrado seu potencial, pode se beneficiar enormemente dessa convivência. E agora, a grande pergunta que não quer calar: quais serão os próximos passos do Botafogo após a chegada de Pedro? Essa transação pode abrir portas para novas contratações que complementem o elenco e fortaleçam ainda mais o time. A torcida está ansiosa e cheia de expectativa. E você, o que acha que vem por aí? É hora de invadir os comentários e compartilhar suas opiniões. Vamos juntos construir essa história. A emoção está no ar, e a fiel alvinegra já sente que algo grandioso está por vir. O futuro do Botafogo promete ser brilhante, e a chegada de Pedro é apenas o começo dessa jornada. Prepare-se para novas emoções,
porque o espetáculo está apenas começando. Ângulo histórico. Comparações com outras transferências marcantes. Visualiza agora a história do Botafogo, um clube repleto de glórias e momentos emblemáticos. A chegada de Pedro ao Glorioso não é apenas uma transferência, é um marco que resgata lembranças de outros tempos, de jogadores que fizeram história e deixaram sua marca indelével na memória da torcida. Comparar essa transação com outras transferências marcantes da história do Botafogo é um exercício fascinante que nos ajuda a entender a magnitude desse acontecimento. Pense em nomes como Garrincha e Jairzinho, que não só brilharam no Botafogo, mas também se tornaram ícones do futebol mundial. A comparação pode parecer exagerada, mas a essência é a mesma. A torcida anseia por jogadores capazes de se tornarem lendas. Pedro, com sua habilidade e carisma, pode trilhar esse caminho se destacar e conquistar a fiel torcida. Outro momento histórico que vem à mente é a chegada de jogadores que desafiaram a lógica da rivalidade. Quando ídolos de um clube rival trocam de lado, é como se um terremoto atingisse a base dos torcedores. As reações são intensas, e a emoção está à flor da pele. Lembra-se de quando jogadores como Loco Abreu vestiram a camisa alvinegra? A torcida vibrou e se emocionou, e agora, com Pedro, a expectativa é que essa história se repita. É crucial destacar que essa transação também carrega um peso simbólico. A rivalidade entre Botafogo e Flamengo é uma das mais acirradas do Brasil, e a troca de um artilheiro rubro-negro por um ídolo alvinegro representa uma reviravolta nas narrativas de ambos os lados. Como a torcida do Flamengo vai reagir a isso? Será que eles estão preparados para ver um de seus melhores jogadores se tornar uma estrela na equipe rival? As redes sociais já estão fervendo com opiniões, e isso demonstra que a paixão pelo futebol vai muito além das quatro linhas. E, falando em paixão, o que podemos esperar do clima nas arquibancadas do Newton Santos quando Pedro entrar em campo? A energia será contagiante, e a sinergia entre jogador e torcida pode se transformar em um dos grandes momentos da temporada. A pergunta que fica é: conseguiremos ver Pedro se tornar um verdadeiro ícone alvinegro, assim como outros grandes jogadores que passaram pelo clube? Comente abaixo suas lembranças sobre grandes transferências do Botafogo e como você enxerga a chegada de Pedro dentro desse contexto histórico. Vamos juntos celebrar essa nova era. Capítulo 5. Síntese final. Esperanças e expectativas futuras. Chegamos ao clímax da nossa jornada. Depois de explorar a chegada de Pedro sob diferentes ângulos, é hora de integrar tudo o que discutimos e refletir sobre o futuro do Botafogo. A emoção da torcida, a transformação tática que podemos esperar, o impacto financeiro e a comparação histórica nos mostram que esta não é apenas mais uma transferência, é um divisor de águas para o Glorioso. Primeiramente, vamos falar sobre a empolgação da torcida. A chegada de Pedro reacendeu a esperança nos corações alvinegros. Após um período de instabilidade e resultados incertos, agora há uma nova luz no fim do túnel. A perspectiva de ver um jogador talentoso e carismático com a camisa do Botafogo faz com que cada torcedor sinta que o clube está voltando a caminhar em direção aos seus dias de glória. Essa energia se espalha, e o apoio incondicional da torcida torna-se uma força poderosa dentro de campo. Em segundo lugar, temos a questão tática que, como discutimos, pode mudar a forma como o Botafogo joga. Luiz Castro agora possui uma ferramenta valiosa em mãos. A capacidade de Pedro de se adaptar a diferentes estilos e sua habilidade de finalização podem transformar o ataque alvinegro em um dos mais temidos do país. A expectativa é que a equipe não apenas compete, mas também conquiste títulos, algo que a torcida tanto deseja. E aqui entra um ponto crucial: a torcida deve se unir ainda mais, apoiar o time em cada jogo e fazer do Newton Santos um verdadeiro caldeirão. Essa energia é fundamental para impulsionar o Botafogo rumo ao topo. Além disso, não podemos esquecer das repercussões financeiras que essa contratação traz. Com maior visibilidade, o Botafogo está se posicionando para atrair novos patrocinadores e aumentar sua base de torcedores. Isso pode ser o início de um ciclo virtuoso onde as conquistas em campo se traduzem em maior suporte financeiro, permitindo ao clube investir em mais talentos e fortalecer sua posição no cenário nacional e internacional. A torcida também pode participar desse processo, incentivando amigos e familiares a se tornarem novos sócios e a se envolverem com o clube. O futuro é promissor, e todos têm um papel a desempenhar.
Por último, a história nos ensina que transferências como esta criam legados. Pedro pode não apenas ser um artilheiro, ele pode se tornar um símbolo da resiliência e da paixão do Botafogo. Assim como outros ídolos que passaram pelo clube, a expectativa é que, se bem-sucedido, ele deixe uma marca indelével na história do futebol brasileiro. A torcida deve estar atenta a cada passo dessa trajetória, pois cada gol e cada jogada podem se tornar parte da rica história do glorioso. Agora, enquanto aguardamos ansiosamente o desenrolar dessa nova fase, você, torcedor alvinegro, como imagina o futuro do Botafogo com a presença de Pedro? O que espera ver nas próximas partidas? Compartilhe suas opiniões e faça parte dessa conversa. A história do Botafogo se escreve a cada dia e a sua voz é parte fundamental desse enredo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades sobre o nosso glorioso. Vamos juntos, alvinegros, rumo à vitória!